Salve, salve universo narrado! Vamos para mais uma aulinha de física. Agora a gente vai discutir em detalhes, de forma muito aprofundada, o que é a conservação da energia. A gente vai falar de energia potencial, a gente vai demonstrar o teorema da conservação da energia mecânica e discutir o que é essa tal dessa energia, o que é energia cinética, onde que está a tal da energia. A gente vai fazer uma coisa bastante abstrata aqui, mas também bastante matemática para definir algumas ideias sobre energia. Chega mais! Antes disso, eu sei que tem muita gente aqui no canal que estuda ou quer estudar engenharia mecânica, civil, arquitetura e afins. Pois é, eventualmente você vai precisar aprender AutoCAD, 2D, 3D, SketchUp, Lumion, Revit. E se eu te disser que existe um curso muito completo com tudo isso e ainda mais, e está com 70% de desconto? Pois é, você não vai dar mole, né? Usa bem seu tempo aí para colocar as coisas em ordem, cuidar de si e também se aprimorar e aprender um pouco mais. Esse curso está em promoção por tempo limitado. Tudo isso aí está saindo a partir de R$ 167,00 e em 12 vezes no cartão. Não deixa de olhar o link na descrição, porque como eu disse, essa promoção é por tempo limitado. Galera, a parada é a seguinte, como eu falei, o que é energia, né? No fundo, cara, você acha até que você entende energia porque é uma palavra que aparece no seu cotidiano, né? Chega uma conta de luz lá, você tem que pagar pela energia elétrica que você usou, sua avó fala, né? Ô menino, desliga essa luz aí, tá puxando energia. A gente acha que energia é um negócio meio concreto, mas na verdade é algo extremamente abstrato, cara. Assim, existe uma regra, na verdade que a gente chama até de lei, né? Que a gente chama de lei de conservação de energia, que aparentemente na natureza esse negócio sempre se verifica, né? Existe uma grandeza que a gente representa por um número, a gente chama isso de energia, e a natureza pode se modificar de uma forma maluca qualquer, que esse número permanece o mesmo, num dado referencial. Pois é isso aí. Chega aí, velho. A gente vai deduzir aqui o teorema da conservação de energia e fazer umas ponderações, umas discussões bastante interessantes aqui a respeito do que é energia. Bom, primeiro a gente vai ter que falar de forças conservativas. Qual que vai ser o nosso objetivo? Vou pegar um sisteminha desse aqui, a princípio simples, unidimensional, só para a gente começar a nossa reflexão. Então tá aqui, ó, eu tenho um bloquinho que começa no repouso, tem um certo tipo de força que vai começar a agir e vai acelerar esse bloquinho, vai alterar o estado de movimento dele. Que tipo de força é essa? Nós vamos começar assumindo que essa força ela tem uma propriedade bastante específica, mas no fundo existem várias forças na natureza que vão seguir essa propriedade. Que propriedade é essa? Depois a gente vai pontuar ali e vai falar que no fundo a gente vai ver, né, essa propriedade é o que define, né, uma força por conservativa. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou dizer que essa minha força aqui, ela admite o seguinte, essa força ela é igual a menos a derivada de uma certa função. Beleza? Essa função é o que a gente chama de função potencial. Que U que é esse? Que X que é esse? Então vamos por partes. Vamos definir um eixo X. Como eu falei, nosso movimento aqui, né? Ele é unidimensional. Então tá aqui, ó. O eixo X, ele só se dá ao longo do eixo X. E eu estou dizendo, eu estou assumindo que existe alguma função U de X, né? Então aqui, ó. Estou dizendo que existe alguma função U de X, tal que essa força nossa é a derivada dessa função em relação a x, que seria a coordenada ali ao longo da qual a partícula pode se mover. Beleza? O que significa isso? Você vai ver já já, né? No fundo, isso aqui significa que a força é conservativa, pelo menos em uma dimensão. Então, é isso que a gente está falando. Existe uma função U de x, a gente chama essa função de potencial, ou energia potencial, e eu estou assumindo que a minha força F não é exatamente qualquer tipo de força maluca, é uma força, né, do tipo para a qual existe uma função U, de forma que isso equivale. Beleza, você fala, caramba, que negócio mais arbitrário, estranho. Não, você vai ver já já qual que é o significado disso. E você vai ver como que naturalmente surge essa ideia de energia potencial. Isso aqui vai ser uma aula bem densa. Beleza? Talvez ali você não sabe o que é cálculo, você vê uma derivada, o que é isso e tal. É uma aula bem densa para a galera aí das turmas IME e ITA, galera que faz Olimpíadas. A gente vai usar um pouquinho de cálculo aqui para fazer uma demonstração mais formal. Nem tão formal assim, mas um pouquinho mais formal sobre o teorema da conservação da energia. Então vai ser uma aula densa, mas riquíssima, velho. Nós vamos discutir em detalhes muitas coisas importantes. Então presta atenção, vamos lá. Tá aqui, velho, a origem desse meu sistema. E o que a gente sabe? Cara, bom, o que a gente sabe é que é a lei fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton. Então, o que eu posso escrever, velho, é o seguinte, é que a resultante das forças que atuam nesse cara, isso tem que ser igual à massa desse cara
vezes a aceleração dele. E a aceleração dele seria o quê? Seria isso aqui, ó, a derivada segunda da posição. Que eu posso escrever de um jeito um pouquinho mais sucinto, posso escrever assim, né? A aceleração é dv dt. A derivada da velocidade em relação ao tempo. Tudo bem. E eu estou assumindo que a única força que está atuando é essa força F que vem a satisfazer essa condição maluca que eu inventei aqui agora. Você vai ver como que o significado dela aparece no meio das contas. Então, beleza. Isso aqui é a segunda lei de Newton. A força é igual a massa vezes a aceleração. A resultante das forças que atuam no corpo é responsável por acelerar ele. E eu estou dizendo que a minha força é desse tipo. Então, eu vou falar que a minha força é igual a menos du dx. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Soma esse termo dos dois lados dessa igualdade e eu vou escrever a seguinte expressão. M vezes dv dt mais du dx. Isso aí tem que ser igual a zero. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero dar uma manipulada, eu quero achar uma expressão que se conserva ao longo do movimento, uma quantidade que o movimento pode ir rolando, o cara vai acelerando, etc e tal, mas eu quero achar uma quantidade que permanece fixa, que o tempo pode passar, mas essa quantidade não muda. Essa é uma quantidade de interesse físico pra gente, né? O movimento tá lá todo maluco, um tanto de coisa acontecendo, mas existe uma certa quantidade que não muda à medida que o tempo passa. Essas grandezas que permanecem constantes no tempo, a gente chama de constantes de movimento, elas são úteis para descrever um sistema físico, justamente por isso. Tem um movimento muito louco ali acontecendo, mas não importa o que aconteça, existe uma quantidade que nunca se altera. Essa quantidade pode ser muito útil para descrever o movimento de um sistema, que é o que aqui a gente vai dar o nome de energia, exatamente uma grandeza que se conserva. Mas se conservar significa o quê? Algo que não muda com o tempo. Né? Então eu quero achar de algum jeito algo cuja derivada temporal é zero. Aí já tem um probleminha, porque aqui eu tenho uma derivada temporal e aqui uma derivada espacial em relação a x. Tá. Para mudar isso, o que eu vou fazer? Então eu vou multiplicar essa equação, vou multiplicar ela por dx dt. Que é o quê? Que é a velocidade, né? dx dt é a velocidade. Então, vou multiplicar essa igualdade inteira por esse termo. Então, 0 vezes a velocidade vai dar 0. E aqui eu vou ter o quê? Então, vamos lá, reescrevendo. Essa expressão aqui vai ficar m vezes v vezes dv dt. Concorda? Que v que é esse que apareceu aqui? É isso, dx dt, né? Só lembrando, isso aqui é simplesmente a velocidade, né? A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, aqui eu escrevi isso como v. Do lado de cá, vamos lá. Então, eu vou ter mais du dx vezes esse termo aqui. Vou até colocar na cor que eu coloquei ali, ó, vezes dx dt. Então, eu multipliquei a equação inteira por dx dt. Beleza? Nesse membro eu resolvi escrever assim como dx dt, do lado de cá eu resolvi escrever como v, porque a gente sabe que dx dt é a velocidade. Beleza, velho? Olha só, isso aqui é exatamente, na notação de Leibniz, né, a expressão para a regra da cadeia. Isso aqui é o quê? Du dx vezes dx dt, isso aqui é a derivada de u em relação ao tempo. Isso aqui é du dt. A gente pode imaginar, né, se você preferir, que esses diferenciais cortam, simplificam. Dx aqui, fica du dt. É um jeito bem mnemônico e interessante da gente colocar a regra da cadeia. Notação de Leibniz é muito útil, né? Beleza, então ficou como? Então nossa conta tá assim, ó. Nossa conta tá aqui m vezes v vezes dv dt. Isso mais du dt é igual a zero. Bom, lembra lá, o nosso objetivo é achar uma quantidade que se conserva. Eu quero achar uma derivada total, temporal, e igualar ela a zero. Ainda não está tão bom, porque eu tenho a velocidade. E a velocidade, por si, é a derivada de x em relação ao tempo. Aí você fala assim, bom, olha o que eu posso fazer. Isso aqui é até simples, no fundo, né? Você sabe que quando você deriva x ao quadrado, cai um 2, aparece o x. Como assim? Olha só. O que significa essa expressão aqui? Vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. A derivada em relação ao tempo de x ao quadrado, vai. Imagina que x é uma função do tempo. X não, que eu já coloquei x ali, né? Tanto faz, vamos colocar aqui, ó, θ ao quadrado, vai. O que vai acontecer? Você vai derivar θ ao quadrado, o 2 vai cair. Isso aqui vai dar 2
vezes θ, então a derivada de θ quadrado é 2θ, só que eu estou derivando em relação ao tempo. Se o θ é uma função de tempo, eu tenho que multiplicar isso por dθ dt. Que θ que é esse? Tanto faz, qualquer função do tempo. Estou querendo te mostrar o quê? Uai, peraí. E se eu tiver aqui, então, vou colocar aqui, ó, se eu tiver a derivada, então, aqui, ó, observação para a gente reescrever essa expressão. Se eu tiver a derivada em relação ao tempo de v ao quadrado, isso vai dar o quê? Bom, a derivada de v quadrado é 2v, só que v é uma função do tempo, então tem que derivar o argumento da função, então fica 2v vezes dv dt, regra da cadeia de novo. Ou seja, isso que aparece aqui, v dv dt, então aqui ó, v dv dt, é o quê? A v dv dt é esse negócio dividido por 2, né? Tem que dividir por 2 dos dois lados. Ah, beleza. Então, vamos reescrever isso. Então, aquela conta vai ficar m, que multiplica meio de v dv dt. Então, aqui, ó, v dv dt é meio de d dt de v quadrado mais du dt. Isso é igual a zero. Faz sentido ou não? Olha que massa, cara. Você pode, se quiser, massa é uma constante, meio é uma constante, né? Você pode muito bem escrever essa expressão assim, ó. A derivada em relação ao tempo de meio de mv2 mais a derivada em relação ao tempo de u é igual a zero. Ah, mas espera aí. A derivada da soma é a soma das derivadas, né? A derivada é uma operação que é associativa. Ou seja, eu posso muito bem escrever isso aqui da seguinte maneira. A derivada em relação ao tempo de meio de mv2 mais u. Isso é igual a zero. Putz, espera aí, isso aqui é uma expressão importante. Ela tem um significado físico, que é aquilo que a gente discutiu. À medida que o movimento vai rolando, o tempo vai passando, um tanto de coisa vai acontecendo. Velocidade muda, a aceleração, se essa força aí não for constante, né? A força, porque a força é o quê? Ela é menos du dx. Isso aqui pode dar uma coisa que varia, então a aceleração pode variar, um tanto de coisa pode acontecer. Mas existe uma coisa aqui que não muda à medida que o tempo passa, que é o valor dessa coisa, dessa expressão. Pode rolar a doideira que for ali, mas essa conta aqui sempre dá o mesmo número. Porque a derivada em relação ao tempo é zero, então ela não muda com o tempo, né? Ou seja, se a derivada é zero é porque essa coisa é uma constante, né? Então eu pego e naturalmente surge uma grandeza que é uma constante de movimento. E isso é útil para eu estudar o movimento do cara, né? Então a gente pega e dá um nome para essa coisa, então significa que essa coisa que está aqui dentro é uma constante. Eu vou sugestivamente chamar essa constante de E. E de quê? É de energia. Então, a energia, a gente dá um nome para isso, é meio de mv2 mais U. Energia potencial mais energia cinética, né? Então, essa é uma grandeza, velho, que não muda à medida que o tempo passa. Só que aí, na verdade, tem várias observações que a gente tem que fazer aqui. Então, meio que eu deduzi com você o teorema da conservação de energia. Né? Mas aí você pode falar, peraí, então você não deduziu. Você deduziu para o caso particular em que essa força obedece isso. De fato, para o caso particular em que essa força obedece isso aqui, ou seja, existe uma função U, da qual essa força é a derivada dessa função, de fato vale isso. Essa grandeza, que é meio de mv2 mais U, é uma constante de movimento, não muda com o tempo. Beleza? Então, a energia cinética mais potencial, ela se conserva. Mas no fundo você está vendo aqui, velho, que isso aqui é uma abstração matemática que a gente está fazendo. O que é energia? Né? É um conceito totalmente abstrato, tal como entropia. Entropia é mó difícil de definir. O que é entropia? É um negócio abstrato. Energia é tão abstrato quanto. Não parece, porque é um conceito que aparece aí no seu cotidiano, na sua rotina, mas é mega abstrato isso, velho. Então, tá aqui, a gente chama isso de energia cinética, que é um termo de energia que está associado ao movimento, porque tem a ver com a velocidade, e esse aqui a gente chama de energia potencial. Mas no fundo, cara, você poderia se perguntar, bom, mas onde que está essa energia cinética no corpo? Fica onde? Fica em cima? Fica em... Não, fica em lugar nenhum. Isso aqui é um conceito matemático abstrato. Isso aqui não existe em nenhum ponto ali. Não, isso aqui é só uma grandeza. Você calcula isso aqui, ó. A energia você faz a conta, por exemplo, um instante inicial ali. Deu 18.
Significa que ao longo do movimento do cara, velho, quando você somar isso com isso, sempre vai dar 18. 18 é um número aí que vai se conservar. Sempre que você fizer a conta aqui, pegar metade da massa do cara vezes o quadrado da velocidade, somar com o U, sempre vai dar 18. É isso que é energia. É só um número, cara, que se conserva num dado referencial. Por quê? Porque se eu mudar de referencial, é aquela história. A velocidade depende do referencial, né? Num certo referencial, para quem está vendo de fora aqui, esse corpo, por exemplo, adquiriu uma certa velocidade. Mas, por exemplo, um observador que estiver aqui em cima, qual que é a velocidade da caixa em relação a ele? É 0. Então, para a gente que está vendo de fora, a caixa tem uma certa velocidade, tem uma certa energia cinética. Mas para esse menino que está aqui em cima, essa caixa não tem energia cinética nenhuma, a velocidade é 0. Ou seja, a própria energia ela depende do referencial também, né? Então, ela não é essa grandeza absoluta que muitas vezes a gente acha que é. Não, o cara tem muita energia cinética. Não, depende, em relação ao quê? Então, no fundo, a energia, de modo geral, é um conceito bastante abstrato, né? Entenda como um número. O que é energia? É um número que se conserva para um dado referencial. Beleza ou não? Então, energia potencial não tem significado físico nenhum. Se você falar, energia potencial gravitacional do cara é 20 joules. Se você não especificar um nível de referência, não faz o menor sentido. Essa informação não tem nenhum significado físico, né? O que faz sentido físico é só a diferença de energia potencial. Você precisa definir sua referência. Então, energia potencial é um conceito super abstrato que não tem nenhum significado físico e também a própria energia cinética é um conceito de um termo dessa coisa que eu estou chamando de energia que tem a ver com o movimento, mas que também depende do referencial. Você pode ter muita energia cinética em um, nenhuma no outro, né? Então, assim, só te contando um pouco que, de fato, a energia a gente acha que é super concreta, né? A gente sabe falar o que é, mas não, cara, é uma abstração matemática o conceito de energia. Mas beleza, então vamos lá, vamos continuar um pouquinho a brincadeira aqui. Você poderia falar, tá, você provou o teorema da conservação de energia mecânica. A gente chama isso de energia mecânica, a energia cinética mais potencial. Essa é uma coisa que se conserva ao longo do movimento. Mas no fundo eu provei que isso só vale se essa força F que estiver atuando no cara for de um tipo específico, que é uma força que satisfaz isso. A gente fala que essa aqui é uma força do tipo conservativa, beleza? No fundo a expressão é um pouquinho mais complicada que isso, né? Quem for rigoroso, a expressão correta aqui, né? A força ela tem que ser menos o gradiente da função potencial. Isso aqui é tipo uma derivada em 3 dimensões, né? Aqui eu estou tratando um caso unidimensional para ficar um pouquinho mais simples, mas enfim, para um caso unidimensional seria isso. Isso aqui é o que fala a condição para que uma força seja conservativa. Deve existir essa função U, da qual a força é a derivada dela, menos a derivada dela. Esse menos é só uma convenção, né? É só para a coisa ficar bonitinha, porque a gente passa para lá, né? Soma dos dois lados e fica uma soma, aparece o U positivo aqui. Beleza, então, no fundo, só faz sentido você falar de conservação de energia mecânica se você estiver falando de uma força que é conservativa. No fundo, se essa força não for conservativa, não faz nem sentido você falar em energia potencial. O que é uma força conservativa? É uma força que admite uma energia potencial, um potencial. Senão não faz nem sentido você falar de conservação de energia, porque se a força não for conservativa, nem energia potencial existe. Só existe energia potencial associada a forças conservativas, que satisfazem essa expressão. Mas essas vêm a ser quais? As que a gente conhece na natureza, por exemplo, a gravitacional, ela é uma força conservativa, a elétrica é uma força conservativa, né? A gente mexe também com a força elástica, não é isso? Então, enfim, as forças conservativas são o quê, pessoal? Então, são forças que admitem um potencial, ou admitem uma energia potencial, vou escrever assim, ó, um potencial, beleza? Então, você pode saber que se você está falando de energia potencial, cara, você está falando de uma força que é conservativa. Energia potencial elétrica só existe porque a força elétrica é conservativa. Energia potencial gravitacional só existe porque a força gravitacional é conservativa. Então são forças que admitem um potencial. E uma consequência, é a mais abstrata de demonstrar, eu não vou fazer, mas uma consequência, se uma força é conservativa, se isso aqui é satisfeito, ou no caso unidimensional, se isso aqui é satisfeito, são forças cujo trabalho, então aqui ó, o trabalho não depende do caminho. Beleza? Não depende do caminho. Então, se eu pegar um trajeto qualquer, pega 2 pontos. Então, aqui, ó, imagina que tem uma partícula submetida num campo de força e essa força é conservativa. Pode ser o campo gravitacional, um campo eletrostático, enfim, você que sabe. Qualquer movimento que essa partícula descreve sobre a ação desse campo, independente do caminho que ela toma, o trabalho que essa força vai fazer vai ser sempre o mesmo.
beleza? É uma consequência disso aqui, eu não vou demonstrar aqui, não vou entrar em detalhes. Mas enfim, então, só continuando, indo um pouquinho adiante aqui na nossa brincadeira com a energia potencial, o que a gente pode ver é o seguinte, o que significa essa expressão F igual a menos du dx? Então, vamos só avançar alguns passos a mais nessa nossa brincadeira. E só para você treinar um pouquinho também, né, e ver alguns desenvolvimentos daquilo que a gente colocou ali. Então, por exemplo, se você preferir, né, o trabalho, então olha só, F é menos du dx. Vamos lá, passo o dx multiplicando, né? Posso falar então que du, ou, aliás, vamos colocar assim, né, que F vezes dx é igual a menos du. Pode ser só reescrevendo essa expressão. Integra dos dois lados, pessoal. Integra dos dois lados. Tá aí, ó. O que é a integral de f dx? F dx, força vezes deslocamento, é o próprio trabalho, né? Ah, isso aqui é o trabalho. Então, isso aqui está me dizendo que o trabalho é igual a menos integral de du, seria ΔU. O trabalho é menos a variação da energia potencial, o que de algum jeito mostra um pouquinho disso que eu te falei. Ah, então, independente do caminho que eu tomo, se eu tomar o caminho 1, se eu tomar o caminho 2 ou se eu tomar o caminho 3, o trabalho que essa força faz depende só da variação da energia potencial. Então, existe uma energia potencial aqui nesse ponto, vou chamar de U0, existe uma energia potencial aqui, o F. Então, no fundo, a gente fala que o trabalho é uma função de estado, depende só do estado inicial e final. Qualquer caminho maluco que você faça, o trabalho dessa força conservativa depende só do ponto inicial e do ponto final, depende só da variação dessa energia potencial. Então, estudar forças conservativas é algo muito interessante, você descobrir que uma força é conservativa, porque muitas vezes você não precisa olhar para o movimento como um todo, você pode olhar só para o ponto inicial e o ponto final. A gente faz isso muito em problemas de eletrostática, né? Beleza. O que mais? Então, só para te dar um gostinho aqui, né? Baseado, por exemplo, nisso aqui, coloca uma força. Se você colocar uma força, você consegue descobrir, por exemplo, a função energia potencial. Vou colocar mais simples, que é a força elástica, né? A força elástica, estão reescrevendo aquela expressão ali, ó. Só para a gente brincar um pouquinho e você ver da onde que vem a conexão entre força e energia potencial. Força elástica é do tipo menos kx, que vai colocar uma partícula em movimento harmônico simples, né? Então, colocando lá F é menos kx e menos kx, então, é menos du dx, né? Isso aqui é menos du dx. Beleza ou não? Então, tá aqui, ó. Então, o du vai ser o quê? Vai ser igual a kx, né? Kx dx, não é isso? Beleza. Se eu quiser saber qual que é a energia potencial, né? Eu integro esse negócio dos dois lados. A integral de x dá quanto? X ao quadrado sobre 2. Ah, então a energia potencial aqui, ó, vai ser kx2 sobre 2, né? Lembra disso? Então, enfim, isso é o que aparece para uma mola. Então, só para te dar um gosto aqui, né? Então, a energia potencial, meio de kx2. Só para você enxergar essa conexão. Ah, então, de fato, daqui que vem a conexão, né? Entre força e energia potencial. Se eu colocar uma força aqui e não conseguir resolver essa integral, ou seja, essa força não pode ser escrita como a derivada de um potencial, porque essa força não admite função potencial. Significa que essa força não é conservativa. Então não faz nem sentido falar em energia potencial para essa força aí. Fez sentido essa conversa nossa aqui? Então eu queria te mostrar, então, a conclusão dessa aula é a seguinte. O que você tem que sacar? Usamos um formalismo aqui já bastante robusto, né? Para a gente falar, para a gente demonstrar o teorema de conservação de energia. Quero te mostrar que a energia ela é uma abstração matemática, não é tão concreta quanto você acha que seja. E importantíssimo aqui, né? Como é que as coisas surgem naturalmente. Só faz sentido você falar em conservação de energia mecânica se você estiver falando de uma força que é conservativa. Na natureza, as que a gente conhece é elástica, elétrica, gravitacional. Elástica a gente até fez aqui. Uma força ela é conservativa quando existe uma função potencial associada a ela. Inclusive, essa força ela é menos a derivada desse potencial, beleza? Então ela admite um potencial, uma função energia potencial e o trabalho dela não depende do caminho. Inclusive, só para te dar um gostinho, né? Isso aqui, mais um jeito de você enxergar essa relação. Por exemplo, você deve ter visto aqueles gráficos de química, né? Do potencial de uma partícula, de um átomo, né? Então aqui, ó, você deve ter visto aqui, ó, a energia potencial, né, em função da distância interatômica. Você quer achar a posição de equilíbrio lá de uma ligação, né? Você está analisando dois átomos ali que estão ligados, né? Tem uma função que é assim, né? Já viu esse negócio? Não, aqui ela não sobe, né? Na verdade ela vem aqui assim, ó. Parece até o gráfico da gravitação, né? É um gráfico assim. Já viu esse gráfico aí nas suas aulas de química? Quando você está falando
de ligações químicas, aí ó, a gente fala, isso aqui é energia potencial, a gente fala que esse ponto aqui, ó, esse mínimo, seria o equilíbrio, né? A posição de equilíbrio. Por que a posição de equilíbrio é aqui, pessoal? Isso aqui é um mínimo. Isso aqui é o ponto em que a reta tangente é horizontal, em que a derivada é zero. O que significa equilíbrio na mecânica? Na mecânica, equilíbrio significa força resultante igual a zero. Mas se a força é zero, é porque a derivada é zero, a derivada do potencial. Então, se eu observar o gráfico do potencial, da energia potencial, em função da distância, o ponto onde a derivada é zero, aquele mínimo, naturalmente vai me falar o ponto onde a força é zero, ou seja, de fato, a posição de equilíbrio. Faz sentido ou não? Isso aqui também aparece quando a gente vai falar de sistemas oscilatórios e tal, mas não quero me estender muito aqui não. Só para te dar um gostinho a mais, te deixar refletir um pouquinho aqui, a ideia aqui era apresentar o princípio da conservação de energia e discutir um pouquinho sobre a energia potencial. Curtiu esse vídeo? Não deixe de se inscrever aí no canal, ativar as notificações para ficar por dentro do que a gente faz aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção, foi um prazer aqui estudar mais um pouquinho de física com vocês. Valeu, até a próxima e fui!